Olá, gente, muito bom dia! Estamos no ar com o programa Milagre da Manhã. Esse é o canal Mais do que Palavras. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo a esse canal que traz um conteúdo especial que vem da Palavra de Deus, a direção do Espírito Santo. E nós estamos meditando no livro de Tiago. Hoje nós vamos dar seguimento no capítulo 4, iniciando a semana aí com toda a força, né? E com a certeza de que Deus está na frente de tudo. Bom dia a todos! Que Deus abençoe a semana de cada um de nós, que essa semana venha a ser muito produtiva, cheia de frutos, para a honra e glória de Deus. Antes de nós meditarmos, a gente sempre faz uma oração. E se você não deixou o seu like, deixe o seu like, se inscreva no canal e não perca o conteúdo que nós estamos trazendo para você, porque esse conteúdo com certeza vai agregar muito na sua vida espiritual. Vamos orar? Meu Deus, nós oramos aqui juntamente com cada pessoa que tem nos acompanhado. Pessoas que têm o desejo de te servir, o desejo de agradar ao Senhor, que estão em busca de uma transformação, de uma libertação, de uma cura interior. Cada pessoa tem uma situação, meu Pai, diferente. E eu sei que o Senhor olha, o Senhor vê as necessidades de todo o teu povo. Há quem esteja agora acompanhando essa transmissão, acompanhando esse vídeo, com o seu coração apertado. Não sabe o que vai fazer essa semana, está precisando de uma direção. Então que a palavra do Senhor venha direcionar cada pessoa, abrindo o entendimento, exortando, ensinando o que nós precisamos aprender. Graças te damos por mais uma manhã, graças te damos pela oportunidade de abrir os nossos olhos e ter o fôlego da vida em nossos pulmões. Em nome do Senhor Jesus entregamos essa meditação nas mãos do Senhor. Graças a Deus. Amém. Vamos seguir aqui a meditação no livro de Tiago, capítulo 4. Se você não acompanhou a série, você pode ir no canal acompanhar, nós já estamos no capítulo 4, esse é o 10º episódio. Vamos ler? Diz assim, ó. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Olha só, quando nós falamos de pedir, todo ser humano tem esse desejo de pedir coisas a Deus. Nós estamos sempre orando e pedindo. Você quer uma transformação interior? Você quer uma transformação familiar? Você quer uma transformação da sua casa, do seu filho, do seu marido? Você quer alcançar um crescimento econômico, financeiro? Então, quando você faz orações a Deus, normalmente você se atém a pedir a Deus. Você pede coisas para Deus. E às vezes, né, Alessandra, muitas pessoas se preocupam com o pedir e esquecem a forma de pedir, o jeito de pedir é que vai influenciar diretamente no que ela vai receber de Deus. Se ela pede algo para Deus se ela pede algo para Deus para gastar nos seus próprios desejos, nos seus próprios prazeres, nos seus benefícios pessoais, como que Deus vai atender o pedido de uma pessoa assim? Uma pessoa que só pensa no seu próprio umbigo, digamos assim. É por isso que muita gente não recebe de Deus, porque antes de orar e pedir alguma coisa, ela não se preocupa em agradar a Deus, em agradecer pelo que ela já tem. Muitas vezes é ingrata pelo que já tem. Fica olhando lá na frente, cobiçando as coisas dos outros e não contempla aquilo que já recebeu, né? E Deus sabe a intenção do coração de cada pessoa. Deus sabe por qual motivo aquela pessoa está pedindo. E Ele não olha somente para o presente, Ele olha para o futuro também. E muitas pessoas acabam caindo pelos seus desejos, se perdendo
Então, Deus tem esse cuidado, é um amor de pai. Qual é o pai que vai dar algo para o filho que vai prejudicar o filho? O pai não vai fazer isso. E Deus, ele é pai. Se ele é seu pai, ele não vai te dar algo que vai te prejudicar. E se você está pedindo com uma intenção de querer mostrar ser mais do que os outros, se mostrar superior a alguém, e por conta de uma inveja, por conta de uma cobiça, por que Deus vai dar? Se tudo isso é para o prazer da pessoa, é para o desejo pessoal, não é para acrescentar, não vai acrescentar em nada na vida de outras pessoas. As pessoas não vão ser beneficiadas pelo que Deus está dando para aquela pessoa que pediu. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, não, mas eu vou ajudar o próximo, mas no final não ajuda o próximo. Não ajuda, como a gente tem falado desde o início do livro de Tiago, né? Não ajuda o próximo, é só para querer mostrar um padrão que ela tem, mostrar que ela também é capaz. E sabe que eu estava pensando dentro desse raciocínio? Muitas pessoas, quando chegaram ao templo, foram conhecer a Deus, de certa forma, não tinham nada. Eram pessoas totalmente sem condições financeiras. Aí começaram a fazer propósitos, pedir para Deus, clamar, e foi mudando a sua realidade financeira. A pessoa chegava na igreja de bicicleta, né? Ela ia congregar de bicicleta e agora já tem um carro. Ela não tinha uma casa boa, agora ela já tem uma casa boa. Ela não tinha o seu próprio negócio, agora tem. Em outras palavras, a vida dela teve uma mudança financeira. Ela vê os frutos financeiros materiais. Porém, esse avanço econômico, essa mudança econômica fez com que a pessoa se tornasse soberba, se tornasse uma pessoa insensível. Hoje ela já não ajuda mais, hoje ela não se importa mais com o reino de Deus, ela vê a pessoa passando dificuldade muitas vezes do lado dela, tendo condições para fazer, não faz. Então eu penso, de certa forma, será que realmente veio de Deus esse crescimento econômico? Foi Deus que permitiu você alcançar essa condição econômica? Porque se foi Deus que te deu, se foi Deus que abençoou a sua vida econômica, a sua condição financeira, por que você não tem esse zelo, esse cuidado, esse amor para com o próximo? De estender a mão àqueles que realmente precisam, porque talvez os votos que você fez, quando você não tinha muita coisa, foi assim. Se o Senhor me abençoar, me der isso, me der aquilo, eu vou usar isso para ganhar almas. E no final das contas, a pessoa conquista e não é para ganhar almas coisa nenhuma. Mas Deus permite você alcançar para quê? Para dizer que Ele não deve nada para ninguém. E se você alcançou uma condição financeira, mas não usa isso para a glória de Deus, você se enquadra naquela passagem que Jesus disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem é? Então não adianta você ter todo o poder desse mundo, ter condições financeiras e no final de tudo você perder a sua alma. O texto também fala para aqueles que não conseguem ter nada, porque a gente sabe, Alessandra, que tem muita gente que não consegue ter nada. Nada. A pessoa luta, se esforça, dá o melhor, entre aspas, nesse mundo para tentar alcançar alguma coisa, mas não consegue alcançar. Por quê? Porque cobiça e nada tens. Ela cobiça as coisas, ela deseja as coisas, mas não consegue ter nada. Ela pede, mas não recebe, porque ela pede mal. Deus conhece a intenção do coração. E aqui fala, né, que cobiça e tem inveja. Então, na realidade, a cobiça dela é de ter aquilo que os outros têm. O casamento de uma pessoa, a casa de uma pessoa, o carro de uma pessoa, a família de uma pessoa. A pessoa nunca vai receber o que a outra pessoa tem. Deus não vai tirar o marido, a esposa,
de alguém para dar para aquela que deseja. Deus não vai tirar a casa, o carro, Deus não é assim. E por isso que muitas vezes a pessoa vive sem nada, porque ao invés dela planejar um casamento abençoado, planejar uma casa abençoada, ela fica olhando para os lados e desejando as coisas dos outros. Deus não vai tirar de outra pessoa para dar para ela. Então por isso que ela deseja e nunca tem. Porque Deus não é assim. E é como diz, pedi e não recebeis porque pedi mal. Então como você está pedindo as coisas para Deus? Hoje o tema é esse. Como que você está pedindo as coisas para Deus? Você está pedindo as coisas para Deus para gastar com os seus próprios deleites, com os seus prazeres? Você realmente quer crescer financeiramente para glorificar o nome do teu Deus? Ou o nome do Senhor? Ou você está querendo ganhar, crescer financeiramente para a sua glória? Você quer ser promovido no seu trabalho para a glória de Deus? Ou você quer ser promovido para ser visto pelas pessoas que você é bom? Você quer crescer em qualquer área da sua vida? Você quer mostrar o seu potencial ou você quer mostrar a glória de Deus? É por isso que muita gente não recebe o que pede. Aí o texto também diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você vê que Deus considera a humanidade como traidores, por tudo aquilo que ele deu e o ser humano desprezou de certa forma. Aquele que faz as coisas sem pensar na vontade de Deus. Como o texto menciona, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, o mundo vive dessa forma. Trair é normal para o mundo. Enganar é normal para o mundo. Mentir é normal para o mundo. Hoje nós temos visto o mundo virado de cabeça para baixo. Os valores invertidos. O que é certo está se tornando errado e o que é errado está se tornando certo. E as pessoas não estão percebendo, nem os cristãos não estão percebendo o quanto estão sendo enganados. Porque estão se aliando ao mundo, estão trazendo o mundo para dentro de si. Hoje, com o advento da tecnologia, com o avanço da tecnologia, as pessoas estão caindo em muitas ciladas e armadilhas do mal, acreditando em coisas que não têm nada a ver com Deus, estão deixando o mundo entrar dentro, fazer parte do interior da pessoa. E por isso que a gente tem visto cristão depressivo, cristãos tirando a própria vida, casas, famílias de cristãos se destruindo. Os cristãos estão entrando nessa onda do mundo, estão se constituindo, o que a palavra diz? Inimigos de Deus. Por causa que fica olhando para o mundo, né? Olhando para a opinião alheia e acabam esquecendo do que Deus está pensando a respeito da pessoa, né? Então não adianta, você nunca vai conseguir agradar a todos. Você não vai conseguir. E se você ficar buscando agradar as pessoas, você vai se frustrar. Vai se frustrar, porque imagina, é um número muito grande de pessoas para você tentar agradar. Você não vai levar a sua essência. Porque você vai ter que seguir aos padrões das pessoas. Um vai dizer para você ser de um jeito, outro vai dizer para você ser de outro vai dizer para você fazer dessa forma, um vai dizer para você falar desse jeito, e daqui um pouquinho você está totalmente diferente de quem você é. E Jesus? Aonde está Jesus? Aonde está Deus na sua vida? Ah, mas é que eu estou ouvindo de pessoas que se dizem ser de Deus. Falaram para mim ser dessa forma. Mas você vê que é uma forma completamente diferente das Escrituras. É uma regra que não é imposta por Deus. E aí você vai se formando e vai se moldando a tudo aquilo e vai achando que é o suficiente, que você está fazendo a vontade de Deus, enquanto que na realidade não é.
E você acaba pensando assim, se me aprovarem, então eu estou agradando a Deus. Se não me aprovarem, eu não estou agradando a Deus. E aí você foi aprovado, mas não por Deus. E aí acabou se enganando. Então não procure viver no padrão do mundo. E não pense que o mundo está aí fora. O mundo hoje em dia está em todos os lugares. E, infelizmente o mundo também tem estado dentro de templos. Se você não tiver um cuidado, acaba se perdendo. Inclusive, o mundo está dentro dos templos também, como você disse. E é isso que nós temos que cuidar, para não confundir as coisas. A amizade do mundo, inimizade contra Deus. Por isso, muitos cristãos estão depressivos, doentes espiritualmente falando, querendo tirar a própria vida, se matando até, porque não conseguem viver a sua vida espiritual corretamente, porque estão contaminados com esse mundo. Ouvem tudo que é coisa, veem tudo que é coisa, e isso não agrada a Deus. E lembre-se, Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Seja humilde, reconheça a sua condição, reconheça a sua situação, porque se você for humilde e reconhecer, Deus com certeza, Ele vai te atender, vai te ajudar. Nós vamos realizar uma oração e ficamos por aqui com essa leitura. Amanhã nós voltamos às 8 horas da manhã com mais uma meditação no livro de Tiago para você. Não perca, e se você não assistiu a série, entra aí no canal, assiste a série desde o primeiro capítulo que vai edificar a sua fé. Vamos falar com Deus. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças por mais uma palavra que o Senhor nos deu. Esse alimento que nos fortalece, que nutre a nossa alma. Nos ajude a ter esse discernimento, saber o que pedir, não pedir para gastarmos com nossos próprios deleites e vontades, mas que venhamos pedir com consciência de que tem que ser para a Tua glória. E nos afasta, meu Pai, nos ajuda a fugir do mal, nos ajuda a nos afastar do que não presta. Eu sei que nós temos muitas falhas e erros que precisamos consertar e mudar. Que nós sejamos humildes para abrir o nosso entendimento e coração e obedecer à Tua vontade. Entre em cada casa, que o Teu Espírito seja derramado em cada coração sincero que busca o Senhor nessa manhã. E que sejam fortalecidos, que sejam renovados através da fé. Nós determinamos, ministramos aqui a Tua bênção sobre cada lar, cada família, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Ficamos por aqui com a meditação. Estamos de volta amanhã. Que Deus abençoe a sua vida e até lá. Tchau. Tchauzinho. Medito, oro e confio em Deus. Começo o dia pra vencer.